Olá, seja bem-vindo, muito boa noite. Está a começar a primeira edição do Negócios a Norte, um magazine de informação de natureza económica e financeira, com análise da dinâmica do que está a acontecer nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambésia. Vai ser assim, semana não. Uma análise feita aqui pelo Dr. Assif Osman, o nosso convidado residente. Assif, muito obrigado por teres aceito o convite da televisão de Moçambique e este desafio para olharmos para esta dinâmica toda que está a acontecer na região norte do país, incluindo na província da Zambésia. E queremos olhar e divulgar um pouco aquilo que são as oportunidades de negócio a esta altura. Eu é que agradeço o convite da TVM. Para mim é um prazer poder estar aqui a partilhar com os telespectadores da TVM a minha opinião em matéria de índole económica. Vou naturalmente fazer tudo para estar à altura desse desafio. É um desafio grande? É, sim, senhor. Porquê? Porquê que é um desafio grande? Porque realmente o que vai acontecer, os meus comentários e as minhas opiniões vão se basear nas reportagens que são feitas pelas diversas equipas da TVM, espalhadas pelos 4 cantos do país. Essas reportagens são-me apresentadas pela tua equipa uns dias antes. Sim. Eu analiso as reportagens e sobre elas emito a minha opinião e o meu comentário. Portanto, existe aqui uma confiança mútua. Por parte da TVM, a confiança de que os meus comentários serão os mais assertivos e os mais isentos possível, e da minha parte a confiança de que a TVM vai fazer o seu trabalho jornalístico como deve ser e vai escolher os temas mais oportunos e mais atuais. Teremos muita informação para alimentar o programa, para divulgar. A esta altura há muita informação que precisamos fazer chegar aos telespectadores. Potencialmente sim, quer dizer, esta região do país está na ordem do dia pelos mais diversos motivos, nós vamos discuti-los com mais detalhe mais adiante, não é? Mas potencialmente existe muita informação para discutir. Tudo vai depender da capacidade de trabalho dos jornalistas da TVM e tenho a certeza que essa capacidade é muito alta. Sim, acreditamos que toda a equipa espalhada um pouco pelo país, um pouco por toda a região que abrange este programa, vai enviar reportagens que mereçam comentários e oportunidades para todos aqueles que estão atentos ao que se passa na região norte do país, com esta dinâmica que está a acontecer, sobretudo à volta da descoberta de enormes reservas de hidrocarbonetos. Temos a dinâmica provocada pelo investimento que foi feito pela Vale Moçambique naquela velha. Temos a dinâmica que está a ser provocada na província do Niassa, graças ao investimento que está a ser feito na reabilitação da linha férrea, e teremos também seguramente um grande motivo para reportar, que é o investimento que está a ser feito na província da Zambésia. Depois desta breve introdução, vamos agora dar conta da primeira reportagem preparada para a primeiríssima edição do programa Negócios ao Norte. E a nossa primeira reportagem dá conta da subida dos níveis de produção de macadâmia. Macadâmia é uma cultura de exportação que está em foco na província do Niassa. Uma reportagem do jornalista Miguel Capela. A planta de macadâmia necessita de pelo menos 10 anos para produzir a primeira amêndoa. Estes 200 hectares de macadâmia só começaram a produzir no ano passado. Na altura, foram produzidos cerca de 87 toneladas de amêndoa de macadâmia que foram exportados para vários países da África, Europa e Ásia. Para a safra agrícola em curso, as previsões da empresa Tenga Limitada apontam para a produção de mais de 110 toneladas de amêndoa de macadâmia. Mais ou menos depois de 5, 6 anos, estamos a esperar para produzir até 500 hectares, mais ou menos de 6 e 5 anos. Ano passado fizemos 87 toneladas, mas mais ou menos este ano estamos a esperar 110 toneladas. Para o governador do Niassa, o projeto é bem-vindo, uma vez que emprega um número muito grande de moçambicanos e alberga uma componente ambiental muito forte. Também tem uma componente extremamente importante ambiental, em que estão a manter as terras úmidas e também uma parte da floresta com alguns animais, até estão a dizer que há um crescimento dos animais selvagens estão cá. O projeto de produção de macadâmia está a ser desenvolvido no distrito de Majuni, na província do Niassa.
Depois desta breve introdução, a CIF temos aqui espaço para alguns comentários, mesmo olhando pelo facto da produção da macadâmia, da reportagem que acabamos de ver, ser uma cultura orientada para a exportação e estar a acontecer num contexto de uma província que se considera isolada do resto do país ou com limitações de acesso e mesmo geograficamente não tem acesso ao mar. Temos a limitação a linha férrea ainda não está operacional, temos as estradas não estão operacionais e olhando para isto, como é que se pode analisar um investimento nesta área? Vale a pena fazer investimentos em culturas de exportação nesta área, numa província que sofre de isolamento, digamos assim? Sem dúvida nenhuma que a dinamização do setor agrícola na província do Niassa, independentemente de ser de culturas de exportação ou para o mercado local, dificilmente irá adiante sem que resolvamos o problema do escoamento. A questão do escoamento é fundamental para viabilizar o negócio agrícola. Não se trata apenas de fazer chegar o produto final ao mercado, mas também de garantir que essa chegada ao mercado seja a preços razoáveis. Portanto, não basta termos acessos às estradas, é preciso que esses acessos e essas estradas sejam de boa qualidade de forma a reduzir o custo do transporte. Realmente existe esta percepção que tu referiste há bocado, que a província do Niassa é isolada, de certa forma esquecida, quando comparada com outras províncias. Existe um bocado esta percepção e eu acho que tem a ver com o facto de, geograficamente, a província do Niassa ser a província mais nortenha, está mais distante dos centros de produção e de consumo, decisão também, dos centros de decisão da capital, com a agravante de ser uma província do interior. Portanto, nós em Cabo Delgado, que também estamos distantes dos centros de decisão, já temos a vantagem de estar na costa. Para além disso, Cabo Delgado, que há uns anos atrás, não sei se te lembras, também se queixava desta percepção de esquecimento e tudo isso, Cabo Delgado conseguiu ultrapassar essa questão por causa da descoberta de recursos que são mais mediáticos, coisa que ainda não aconteceu na província do Niassa. Mas é um esforço que já começou há algum tempo, já começou há alguns anos. Sim, penso que no final da década de 90 começou a haver outro dinamismo na província de Cabo Delgado, relacionado com o desenvolvimento do turismo, com o aparecimento do empreendimento do Pemba Beach Hotel. Na altura houve um empreendimento que depois acabou por falhar, mas que também trouxe alguma dinâmica, a Indian Ocean Aquaculture. Portanto, todos estes empreendimentos trouxeram alguma atenção para a província de Cabo Delgado, algum mediatismo, os órgãos de comunicação social começaram a dar-nos mais atenção e contribuíram para retirar Cabo Delgado de algum esquecimento. Eu acho que na província do Niassa é possível fazer-se um trabalho idêntico. Depende muito do dinamismo que os governantes vão imprimir, da forma como eles vão aparecer perante os órgãos de comunicação social para chamar a atenção para a província. E nesse aspecto, deixa-me dizer que observei com muito apreço o comportamento do governador Chilundo quando esteve aqui em Cabo Delgado em dezembro último, na conferência sobre as cadeias de valor que ocorreu em Pemba, em dezembro do ano passado. Portanto, não sendo um evento esse que dissesse respeito diretamente à província do Niassa, viu-se que o governador Chilundo bastante interventivo, bastante participativo, interessado nos temas. Mesmo as reportagens, as mais variadas reportagens que vêm da província do Niassa, vê-se que o governador está sempre no terreno, sempre ali a discutir, com a mão na massa, como se costuma dizer. Portanto, acho que tem, à primeira vista, o dinamismo que é necessário para retirar a província do Niassa desse esquecimento. Mas se me permitires, Floriberto, nesta reportagem há dois aspectos fundamentais que eu retive. O primeiro tem a ver, como tu já referiste, com o facto de se tratar de uma cultura de exportação. Numa altura em que muito se discute sobre a pressão que existe sobre a nossa balança de pagamentos e sobre a desvalorização da nossa moeda, o aparecimento deste tipo de atividade, orientada para a exportação, é de saudar. Eu tenho consciência de que a simples produção e exportação de macadâmia não vai resolver o nosso problema de disponibilidade de divisas. Mas digo que o aparecimento, é preciso garantirmos que o aparecimento deste tipo de atividades seja mais massivo e que não seja meramente esporádico, que resulte de uma política económica traçada pelo governo orientada nesse sentido. Se isso acontecer, nós podemos, a médio e longo prazo, resolver esta questão da pressão que existe sobre a nossa balança de pagamentos. O segundo aspecto, também de igual importância, que eu retive nesta reportagem, tem a ver com o facto de se tratar de uma cultura
ou de um investimento de longo prazo. Penso que o repórter... Sim, eu ia mesmo colocar essa questão, porque na peça dá conta que a macadâmia, ela começa a produzir, digamos assim, para exportação 10 anos depois. Exatamente. Como é que se faz um investimento sem cash flow para aguentar 10 anos de investimento à espera que este investimento traga retorno? Pois, é precisamente isso que eu acho que merece realce. Portanto, investe-se hoje e está-se 10 anos à espera até acontecer o primeiro cash inflow, quer dizer, nem sequer é o retorno do investimento, é a primeira entrada de dinheiro que o projeto proporciona, só 10 anos depois. E infelizmente eu noto que no nosso país esta cultura de esperar resultados a longo prazo não está muito vincada. E digo isto em relação às famílias, aos empresários, aí falando contra mim próprio, e mesmo a nível de governantes. Portanto, se nós pudermos aproveitar este exemplo da produção de macadâmia para perceber que os resultados realmente estruturantes, aqueles que podem fazer a diferença em termos de economia, só se conseguem a longo prazo, não é? Se nós aproveitarmos este exemplo para aprender isso e para inculcar isso na nossa cultura, acho que seria muito bom mesmo. O que é que tem que mudar? O que é que nós temos que mudar? Não, eu acho que é principalmente uma questão de mentalidade. Sim. Nós temos que começar a alargar os nossos horizontes temporais. Nós temos um bocado uma cultura imediatista. Acho que tem a ver com fatores históricos, com fatores de cultura mesmo. Mas temos que fazer um trabalho de alterar esse nosso mindset, essa nossa mentalidade. Porque só de facto a longo prazo é que consegue resultados estruturantes. Os resultados de curto prazo normalmente não têm esse caráter estruturante de alterar completamente a dinâmica ou os paradigmas. Mas quem faz um investimento destes tem que ter outras fontes de rendimento. Obviamente que tem que ter uma musculatura financeira muito Para mais acentuada, e parece-me ser o caso da empresa que está. Agora, é complicado para nós analisar a viabilidade do negócio em si. Nós nem temos sequer dados disponíveis para fazê-lo. O que nós estamos a fazer é analisar potencialmente quais são os efeitos macroeconómicos que aquele tipo de investimento pode ter. E nessa matéria eu acho que estes dois aspectos são de se realçar. É de se tratar de exportação e de se tratar do investimento de longo prazo. Mas também quem vai fazer um investimento desses numa província com essas limitações todas que acabamos de falar é porque naturalmente tem domínio de que vale a pena fazer aquele investimento do seu ponto de vista, se calhar, de condições climáticas, em relação àquela cultura, ou mostra-se aqui que houve alguma análise para se chegar a fazer um investimento dessa dimensão e que naquela região, se calhar, as condições agroclimáticas são uma oportunidade para esse tipo de cultura. Sem dúvida alguma, quer dizer, a nível de recursos, o nosso país é bastante rico, ninguém tem dúvidas em relação a isso. Há um conjunto de condições apetecíveis para atrair o investimento. Agora, precisamos de fazer com que esses recursos naturais sejam acompanhados de um clima económico, de um ambiente de negócios que seja propício. É nesse aspecto que nós todos temos que trabalhar. Assim, como é que olhaste para o facto de termos escolhido a reportagem da macadâmia na província de Niassa? Se olharmos para este contexto de isolamento que se diz que a província de Niassa está, escolhemos exatamente começar o programa Negócios a Norte com uma reportagem de Niassa. Acho que é uma excelente mensagem que a TVM manda, portanto, mostra que pelo menos aqui na TVM, neste programa, a província de Niassa não está esquecida. Portanto, termos começado logo com a província de Niassa, acho que é uma excelente mensagem, sem dúvida. Obrigado, Acif, por teres feito esta análise bastante objetiva. A esta altura, seguimos já ao encontro da próxima reportagem prevista para a primeiríssima edição do programa Negócios a Norte. Vamos, a esta altura, dar-lhe conta que Cabo Delgado arrecadou cerca de 14% do que está previsto para arrecadar no ano 2016. Em apenas 2 meses, Cabo Delgado já está numa situação considerada confortável. De visita à província de Cabo Delgado, o diretor-geral das alfândegas escalou em alguns postos fronteiriços para se inteirar do nível de coleta de receitas. Na reunião havida em Pemba com agentes econômicos, Ali Malá deu a conhecer que foi alcançada a fasquia de 14% da meta estabelecida para este ano em apenas 2 meses. Este mês Cabo Delgado está com um bom desempenho, então significa que daqui para o futuro vai ser sempre a melhorar, sempre a subir. Os agentes econômicos de Cabo Delgado mostraram-se receosos com relação ao alcance dos níveis de receita no presente ano, dada a depreciação do metical face ao dólar norte-americano. Outra preocupação dos agentes econômicos de Cabo Delgado tem a ver com a necessidade de transferência das contribuições feitas em outras áreas fiscais. Eu propus na altura que aquele IVA que o empresário de Cabo Delgado paga lá
ao fornecedor dessa província e que ele mais tarde vai entregar na sua área tributária, pudesse vir para Cabo Delgado, para também, tanto para Cabo Delgado e para as outras províncias a mesma coisa, que é para poder melhorar o desempenho das áreas fiscais. As metas são traçadas por lei, estão determinadas por lei da Assembleia da República e não temos como contornar essa situação. Portanto, está determinado que o Estado necessita de determinado orçamento, é fixada, portanto, a meta daquilo que tem que ser cobrado e cabe a nós apenas proceder à execução para a cobrança dessa receita. Para o presente ano, a Autoridade Tributária de Moçambique, Delegação de Cabo Delgado, desenhou como desafios a fiscalização à faturação, incluindo as viaturas importadas em situação de fraude. A esta altura, na primeiríssima edição do Negócios a Norte, vamos ao encontro do jornalista Kader Zacarias, que nos dá aqui o cenário fiscal da província da Zambésia no que respeita à coleta de impostos no ano 2015. Kader. Temos uma meta de 1,4 mil milhões de meticais e realizamos 1,5 mil milhões de meticais. Tivemos uma realização acima de 100%, 111%, e registramos um crescimento na ordem de 18%. O diretor provincial de Economia e Finanças da Zambésia falava em Mucuba à margem da reunião de balanço de receitas. Graciano Francisco disse que, apesar do aumento do volume da receita tributária, Zambésia registrou problemas de retenção e consumo na fonte. Os níveis que alcançamos da cobrança de receitas próprias dos distritos e o IRN, Imposto de Reconstrução Nacional, que também é cobrado ao nível dos distritos, através dos nossos líderes comunitários, chefes de localidade. Esses dois tipos de impostos nós não conseguimos ter um nível de realização até 100%. Daí que tivemos um balanço para análise e delinear estratégias que vamos equacionar de modo a que no ano em curso a meta que nos foi estabelecida de 1,7 mil milhões de meticais possamos realizar. Em relação ao que nos aflige às receitas próprias, nós notamos sim a cobrança desta receita, mas a níveis muito baixos. E do trabalho que tivemos aqui há pouco tempo, notamos que há consumo na fonte. Os distritos cobram e não canalizam. Isso é de lei, não pode não canalizar. O alargamento da base tributária e expansão das instituições de administração tributária contribuíram para a maior coleta de receitas fiscais. E, de forma geral, a produção global da província da Zambésia cresceu 2,2% em 2015. Cenário fiscal favorável na província da Zambésia. As metas para 2015 foram cumpridas. Há também boas indicações a partir de Nacala, onde está o jornalista Teorencio Nhovec, que nos dá conta de que, apesar do abrandamento das atividades relacionadas com a coleta de impostos no ano passado, a autoridade tributária sente-se confortável com o que vai acontecer no ano 2016. Nacala Porto é um distrito de peso na província de Nampula e no norte do país em geral, por causa da robustez da sua contribuição na receita coletada na região setentrional de Moçambique. Mas este ano, prevê-se um ligeiro declínio em relação aos exercícios econômicos anteriores e a meta fixada é de apenas 1 bilhão e 500 milhões de meticais. Trata-se de um déficit superior a 60 milhões de meticais comparativamente ao montante planificado e arrecadado em 2015. Desconhece-se o real impacto desta situação, mas o diretor da área fiscal de Nacala aponta as causas que lhe deram a redução da contribuição da Zona Econômica Especial. Para este ano, a meta de Nacala são 1,5 milhões. Sim. Mas o mesmo valor do ano passado? É um pouco inferior, porque tínhamos as empresas de construção pesada que estavam ligadas à construção do aeroporto e a Nacala, o porto de Nacala Velha, que já terminaram as obras. Então houve a necessidade de fazer ajustamento das metas. Ainda assim, a autoridade tributária de Moçambique diz que ao arrecadar 96 milhões de meticais em janeiro último, Nacala Porto provou que está em condições de cumprir com o planificado para este ano. Em 2016 começamos a 100%. É ótimo, nível
de arrecadação de receita é ótimo. Sim, sim. 100% de quando? 100% de mês de janeiro estamos a falar de uma receita de uma meta de 96 milhões. Este ano, a Autoridade Tributária de Moçambique espera coletar em todo o território nacional 184 mil milhões de meticais e as províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa vão contribuir com 15 mil milhões. Obrigado, Teorêncio Nhovec, nosso colega a partir da subdelegação de Nacala Porto. A esta altura é a altura mesmo de regressarmos aqui ao estúdio para os comentários do nosso comentador residente. Asif, vimos aqui aquilo que foi o desempenho do ano passado, digamos, de 2015, e como ainda estamos no primeiro trimestre, é natural que ainda estejamos a falar daquilo que foi o ano 2015 e das metas. O que é que se pode comentar a esta altura? Bom, o primeiro comentário é que, de facto, registra-se uma satisfação generalizada no que respeita ao alcance das metas de 2015. De 2015. Exatamente, e isso é um ponto positivo, como é óbvio. Eu acho que isso só foi possível através da implementação de um conjunto de procedimentos rigorosos, eu diria até rígidos em alguns casos, principalmente no que respeita à responsabilização das delegações provinciais da autoridade tributária. Portanto, nota-se que em função dessa responsabilização, os funcionários das delegações provinciais movimentam-se em cada uma destas províncias com muito afinco, quer ao nível do diálogo com o setor privado, quer ao nível da própria fiscalização, para alcançarem metas que lhes são impostas. Portanto, do ponto de vista de gestão, acho que é um ato muito inteligente por parte da autoridade tributária implementar estes procedimentos de responsabilização das delegações provinciais, e tiveram um contributo certamente muito grande para o alcance das metas. Mas temos já a previsão daquilo que são as metas para, ou melhor, não previsão, aquilo que está fixado, metas para 2016. Bom, em relação às metas para 2016, o primeiro facto a registrar é que, de facto, há uma subida quase que generalizada no país, mas falando concretamente destas 4 províncias, há uma subida quando comparada com os números de 2015. Sim. Há um ligeiro decréscimo na cidade de Nacala Porto, nem sequer é na província de Nampula, apenas na cidade de Nacala Porto, que tem a ver com o facto de as obras relacionadas com o aeroporto de Nacala e o porto em Nacala Velha terem terminado, e que por causa disso houve uma ligeira revisão em baixa, mas apenas para Nacala Porto. No que respeita ao resto das províncias, há uma revisão em alta. E como deves calcular, esta questão do estabelecimento de metas é sempre muito polémica. Por um lado, temos a autoridade tributária que quer coletar mais impostos e quer satisfazer aquilo que está preconizado no Orçamento Geral do Estado. Por outro lado, tens os agentes económicos que querem pagar o menos impostos possíveis. E no meio disto tens os funcionários da autoridade tributária, que são no fundo os executores da política de Estado, né, que têm que encontrar o meio termo. Portanto, existe por parte dos agentes económicos, este é um sentimento generalizado, o receio de que o estabelecimento dessas metas não reflita aquilo que são as potencialidades económicas de cada província. E isso a acontecer poderá colocar uma pressão exagerada sobre os agentes económicos, por um lado, não é? E também sobre os funcionários das autoridades tributárias provinciais, que podem acabar por agir com algum excesso de zelo. Portanto, é uma questão polémica e o debate está aí. Estávamos então a falar da coleta fiscal. A esta altura estamos com alguns números que já podem ser vistos e analisados aqui pelo nosso comentador residente. Assim temos números que dão conta daquilo que é o desempenho entre 2013 a 2016. Vê-se que leitura se pode fazer diante destes números para quem trabalha aqui com números. Bom, portanto, estes números dizem respeito à província de Cabo Delgado. Sim, sim. E a primeira leitura que se pode fazer é óbvia, há um crescimento em todos os anos. Sim. Portanto, não houve nenhum ano em que tivesse havido uma revisão em baixa das metas fiscais. Em todos os anos há um crescimento. Mas para levar um bocadinho mais adiante a análise, convinha talvez ver as taxas de crescimento. E a primeira coisa que observamos é que havia um crescimento acelerado das metas de 2013 para 2014, 2014 para 2015, mas esse crescimento, embora continue, é bastante mais lento. Portanto, passamos de 70% e 40%, ou de 40% e 70% para 22%. Portanto, esta é a primeira coisa que me salta à vista quando olho para estes números. É um comportamento que também merece alguma análise. Como é que se pode comparar estas metas? Bom, repare,
a análise deste abrandamento, ou tentar interpretar este abrandamento, é sempre um bocado especulativo, é um exercício especulativo, porque nenhum de nós de facto conhece a lógica que orientou os planificadores para a elaboração destas metas. Portanto, vamos fazer aqui alguma especulação, é capaz de ser até um bocado enfadonho para os nossos telespectadores, mas é preciso compreender que num país como o nosso, em que não há aumento da carga tributária, isto é, não há aumento das taxas de imposto, não é? A única forma de crescer receitas fiscais, portanto, o crescimento das receitas fiscais só pode vir de uma de duas fontes. A primeira é crescimento económico, como é óbvio. Essa é a fonte mais desejável e sustentável. Sim. E a segunda tem a ver com a melhoria da eficiência... O aumento da base tributária, que tem a ver com a melhoria da eficiência da autoridade tributária, exatamente. Na coleta dos impostos. Portanto, aumenta a base tributária, ou aperta-se o cerco em termos de fiscalização para impedir ou para reduzir a fuga ao fisco. A interpretação que eu faço é que entre 2013 e 2015, o crescimento das coletas fiscais foi proveniente provavelmente destas duas fontes. Houve crescimento económico e houve claramente uma melhoria da eficiência da autoridade tributária. Entre 2015 e 2016, em função do abrandamento económico que houve no último semestre do ano transato, sim, e das perspectivas pouco claras que existem para 2016, seria também de esperar uma redução das metas de coleta fiscal. Sim. Essa redução, no entanto, acaba não acontecendo. O que acontece é um aumento, embora a um ritmo menos acelerado. Portanto, a interpretação que eu posso fazer é que, das duas, uma, ou existe, por parte da autoridade tributária, a ambição de melhorar mais ainda a sua eficiência na coleta de impostos, apertar mais o cerco em termos de fiscalizações, alargar ainda mais a base tributária, não é? E isso pode ser um bocado perigoso em termos de criar alguma asfixia junto dos agentes económicos e alguma pressão exacerbada, exagerada sobre os funcionários da autoridade tributária, não é? Ou a segunda hipótese, esta se calhar mais otimista, é que o governo esteja na posse de informação privilegiada, não é? Que possa fazer prever que este abrandamento económico será revertido ainda durante este ano, eventualmente com o rearranque das atividades ligadas ao petróleo e gás. Assim, achas que há espaço ainda para melhorar, digamos, estas previsões, estas metas? Temos ainda espaço de manobra aqui? A autoridade tributária tem algum espaço de manobra? Bom, vamos lá ver. O crescimento económico tem grande margem de progressão no nosso país. Nós ainda temos muito para crescer. Portanto, por aí há uma grande margem de progressão na nossa capacidade de coletar receitas fiscais, sem dúvida alguma. No que diz respeito à melhoria da eficiência na coleta de impostos, há sempre também alguma margem de progressão. Mas é preciso terem atenção que essa melhoria da eficiência é feita com um alto custo. Portanto, é preciso dotar a autoridade tributária de infraestruturas a nível tecnológico e de outra natureza, é preciso dotar a autoridade tributária de recursos humanos qualificados. Tudo isto acontece com um custo. Portanto, há sempre que fazer uma análise custo-benefício, né, para concluir se vale a pena, de facto, investir nessa melhoria, se os benefícios que daí advêm são superiores aos custos. É por isso que muitas vezes em debates informais eu tenho levantado a questão se não valeria a pena repensarmos a nossa política fiscal como um todo. Será que... Aí eu queria entrar, segura-te aí um bocadinho nesse fio de pensamento. Nós, se fizermos um exercício de revermos, por exemplo, os impostos na tentativa de alargarmos a base de coleta fiscal, não estaríamos num cenário melhor, ou não seria esta também uma via para aumentarmos, termos algum conforto aqui? É exatamente aí que eu queria chegar, de certa forma. Isto é, imaginemos que a gente baixa a carga tributária, isto aí diminui as taxas de impostos. Sim. Não conseguiríamos com isso que pessoas que antigamente não queriam pagar impostos ou não pagavam impostos ficassem mais tentados a fazê-lo, não é? Não conseguiríamos que as pessoas que
ou que os agentes económicos que nesta atual situação fogem aos impostos ou fazem de tudo para fugir aos impostos deixassem de o fazer, então não conseguiríamos o tal alargamento da base tributária, a redução da fuga ao fisco de forma voluntária e com menos custos. Acho que isto é um debate que vale a pena colocar na ordem do dia, porque estou em crer que há a possibilidade da coleta fiscal como um todo poder aumentar mesmo que a carga tributária reduza. A esta altura, há uma questão que pode parecer ao telespectador e quanto a nós também parece muito importante. Não podíamos fechar aqui o programa sem pedir um comentário aqui do nosso comentador residente em relação à indústria do gás. Asif, a indústria do gás na província de Cabo Delgado, falamos um bocadinho antes, mas a esta altura, que comentários se podem fazer em relação às perspectivas que existem? Mesmo diante de que ainda não há informações, não temos informações, digamos, tudo que vamos falar é especulação, mas também esse é o nosso trabalho aqui, especular para, digamos, criar alguma agitação no bom sentido. Bom, repara, eu acho que em relação... Nós vamos ter programas dedicados exclusivamente à indústria do petróleo e gás, não é? Mas neste momento acho que é possível fazer uma ou duas notas sobre o assunto. A primeira tem a ver com a gestão das expectativas. Quer-me parecer a mim que criou-se uma expectativa exagerada à volta do petróleo e gás. As pessoas, a partir de certo momento, começaram a pensar que Pemba ou Cabo Delgado passaria a ser um Eldorado e que, de um momento para o outro, passaríamos de uma situação de pobreza absoluta para a abundância. Não é? Esta expectativa criada levou a que este abrandamento que agora ocorre tivesse consequências ainda mais gravosas. Portanto, é preciso refriar um bocado estas expectativas. O petróleo e gás vai, com certeza absoluta, trazer algum dinamismo à nossa economia, mas é preciso termos em atenção que não é a única atividade em que nós temos que nos concentrar. Existem outros ramos de atividade que precisam de ser desenvolvidos e nos quais precisamos de trabalhar com o mesmo afinco. Esta é a primeira nota que eu tinha. A segunda nota é que realmente no ano passado conjugaram-se simultaneamente um conjunto de fatores que levaram a que o abrandamento da atividade tivesse sido mais prolongado e mais intenso. Aliás, prolonga-se até hoje, não é? Essa conjugação de fatores tem a ver, primeiro, com a crise internacional ligada ao petróleo. Sim. Portanto, é uma crise internacional. Aí o petróleo a cair. Exatamente. Portanto, e há fatores geopolíticos internacionais extremamente difíceis de analisar que influenciam essa situação. Depois tivemos o próprio calendário político do nosso país, com eleições a meio e não sei o quê. É natural que nesta situação houvesse alguma interrupção no processo de negociação com as empresas. Portanto, eu acho que estes terão sido, entre outros fatores, os que mais contribuíram para que houvesse este abrandamento. Agora, é preciso olhar para a situação com realismo. Quer dizer, as descobertas de gás não são fictícias, elas estão lá. Portanto, acho que já não há como dar a volta. Essa exploração do gás vai acabar por acontecer na nossa província. Se tivermos, tarde ou cedo. Esperamos que o mais cedo possível, exatamente. Portanto, quando isso acontecer, o tal dinamismo de que todos estamos à espera é importante. Acabará por acontecer, mas é importante que as pessoas refreiem as suas expectativas e não pensem que o desenvolvimento virá por si só. Portanto, aliás, é preciso que nós trabalhemos com afinco. O governo também tem dito que não podemos olhar para a questão do gás como única fonte de rendimento. Sem dúvida. É preciso olharmos incluindo para as fontes tradicionais, agricultura e outras que o governo tem estado aqui a incentivar. Sem dúvida nenhuma, e acho que a TVM acaba por mandar outra mensagem importante ao não pôr no seu primeiro programa uma reportagem especificamente ligada ao petróleo e gás. Obrigado. Termina aqui então a primeiríssima edição do programa Negócios a Norte, um magazine de informação da dinâmica económica que está a acontecer nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambésia. Ficou também aqui o e-mail para que possa mandar aqui as suas, as suas questões, que com muito gosto teremos aqui o prazer de receber e fazer os comentários aqui com o nosso comentador residente, o Dr. Asif Osman. Então, boa noite. Muito obrigado.